Quero falar que o Corinthians garantiu ótimos números na TV Record na vitória nos pênaltis contra a Lusa na noite desse domingo. A Record teve média de 13,9 pontos durante o jogo, com picos de 17,7 pontos. O fato de as penalidades terem terminado com apenas 8-7 garantiram ainda mais audiência à Record, que chegou a ser líder, batendo inclusive a Globo por longos 29 minutos. Não é fácil concorrer com o Fantástico, ainda assim a Record, graças ao futebol de Corinthians e Portuguesa, esteve na liderança. Record que teve quase 8 pontos de média a mais do que o SBT, que ficou na terceira colocação. Só a título de comparação, se no domingo Corinthians e Portuguesa deram 17,7 pontos de audiência, no sábado Palmeiras e Capivariano teve 7,9 pontos de audiência. Jogo num contexto completamente diferente, em que o Palmeiras faz 4-0 e passa com enorme facilidade. Corinthians precisou de um gol aos 48 do segundo tempo para levar a decisão para pênaltis e vencer por 8-7. Bora falar agora sobre Patrick. Você vai lembrar dele, zagueiro, hoje com 26 anos de idade, revelado na Portuguesa e que integra o Novo Horizontino. O jogador tem sido bastante assediado no mercado. Houve proposta oficial do Curitiba e da Chapecoense. O Novo Horizontino recusou as duas ofertas. Mais recentemente, sondagens, ainda assim propostas em definitivo, do Santos e do São Paulo. Posso contar também que o Dorival Júnior gosta bastante do Patrick. O fato de ser canhoto, zagueiro com personalidade e qualidade para saída de jogo, conta a favor do atleta. Importante registrar que o Corinthians acaba de negociar por empréstimo com obrigação de compra em caso de 10 partidas o Choca. O zagueiro que era do Corinthians foi vendido ao Torino, foi emprestado ao Torino por 1,5 milhão de euros. Se ele disputar pelo menos 10 partidas daqui até o fim da temporada europeia, o Torino é obrigado a comprá-lo por mais 4,5 milhões de euros. E é exatamente por conta dessa lacuna que existe a expectativa de que o Corinthians possa entrar na parada. Se não entrar, vai correr o risco de perder o jogador para um rival. Patrick, que havia sido comprado da Portuguesa por 800 mil reais, hoje a pedida no Novo Horizontino gira na casa dos 6 milhões de reais. Kevin Viveiros pode virar reforço do Corinthians. O atacante colombiano de 25 anos de idade, que faz sucesso com a camisa do Atlético Paranaense, passou a ser pedido por torcedores do Corinthians nas redes sociais. A mobilização foi tão grande que até virou debate dentro do Corinthians. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa do departamento de futebol e ela assegurou que, apesar de bom jogador, Kevin Viveiros está completamente descartado, tudo por causa da questão financeira. O colombiano foi comprado do Atlético Nacional por 5 milhões de dólares. O Atlético Paranaense gastou 27 milhões e meio de reais para fechar com o atleta no ano passado. O Viveiros, inclusive, se tornou o reforço mais caro da história do Atlético Paranaense, superando os 24 milhões de reais que haviam sido gastos em Vitor Roque. Hoje, certamente o Atlético Paranaense não negociaria o Viveiros por menos de 10, 11, 12 milhões de dólares. E não há nenhuma chance de o Corinthians fazer um investimento desse tamanho, primeiro porque não há dinheiro. Depois porque se houvesse, a busca seria por outro tipo de jogador. Viveiros que na atual temporada soma 4 partidas com 2 gols e 1 assistência. Na temporada passada, sua primeira com a camisa do Furacão, 25 jogos, 10 gols e 3 assistências. Também me perguntaram sobre Mastriani, centroavante que não vai ficar no Atlético Paranaense. Esse nome não agrada. A avaliação é de que não é um jogador para o nível do Corinthians. Dorival gostaria de contar com mais 2 atacantes, um meio-campista e mais um defensor. Difícil imaginar que até o fim da janela de transferências, o Corinthians atenda a tantos pedidos de reforços. E você acha que o Timão precisa de que nível de contratação? Já usa o espaço para comentário para registrar. Não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. Preciso te falar agora sobre um zagueiro brasileiro de apenas 24 anos de idade, canhoto, perto de ficar livre no mercado. Eu me refiro a Lucas Fasson, atleta revelado na base do São Paulo, que chegou a passar rapidamente pelo Chile para que depois se transformasse em reforço do Atlético Paranaense. Ele pertence ao Lokomotiv Moscou da Rússia e tem contrato apenas até junho, ou seja, o Fasson já pode assinar um pré-contrato para jogar em qualquer clube do Brasil ou do exterior sem custos a partir de 1º de julho. O Botafogo e o Internacional hoje são os maiores interessados na contratação do atleta que é titular absoluto lá na Rússia. Ele havia sido contratado pelo Lokomotiv por 3 milhões de euros. Já dá para imaginar que o Lokomotiv vai perder esse dinheiro, até porque o atleta brasileiro não tem dado sinais de que pretende renovar seu contrato. A menos que o Lokomotiv ofereça um caminhão de dinheiro nessa reta final de contrato, a tendência é que ele retorne ao Brasil e interessados não devem faltar. Qualquer novidade sobre o Lucas Fasson e eu conto para vocês, beleza?
Quero falar agora sobre Hugo Souza, o grande herói, mais uma vez, da classificação do Corinthians para as semifinais do Campeonato Paulista. E dá para dizer que a noite do corintiano, nesse domingo, foi perto da perfeição. Não pela atuação, o time deixou a desejar e não foi bem no empate 1-1 com a Portuguesa, mas esse empate com vitória nos pênaltis por 8-7 permitiu ao Corinthians escapar de um clássico contra o Palmeiras na semifinal, com o jogo único na Arena Barueri. O adversário do Corinthians na semifinal será o Novo Horizontino, partida única no interior do estado. Importante registrar que o Hugo Souza se tornou o herói da classificação porque pegou 3 pênaltis, um no tempo normal, quando o jogo estava empatado em 0-0, pênalti cobrado pelo René, e mais 2 na decisão por pênaltis. Ele pega outro pênalti do René e um pênalti convertido ou cobrado pelo Cauari. Esse, inclusive, foi o pênalti determinante para a classificação alvinegra. Registrar que o Corinthians mostrou sinais de cansaço no jogo contra a Lusa, porque havia enfrentado o Atlético Paranaense na quinta-feira no gramado sintético em Curitiba. O gol do Vitinho sai apenas aos 48 do segundo tempo. Quero contar sobre o desempenho espetacular de Hugo Souza em pênaltis com a camisa corintiana. Ele já tem 14 defesas de pênalti, 29 gols sofridos e 2 batidas para fora. Com essas 14 defesas, significa que 31% das batidas não entraram. 35,5% se a gente considerar também os 2 pênaltis cobrados para fora. Léo Jardim, goleiro do Vasco, que tem bom desempenho em cobrança de pênaltis, tem um percentual de 20% de defesas de pênalti, contra 31% do Hugo Souza. O Hugo acaba de se tornar o 3º goleiro que mais defendeu pênaltis na história do Corinthians. Com essas 14 cobranças, ele superou o Gilmar dos Santos Neves. O Cássio, com 32 defesas de pênalti, lidera. O Ronaldo Giovanelli é o segundo com 27. A grande diferença é que o Cássio pegou 32 pênaltis em 712 jogos. Ronaldo Giovanelli pegou 27 pênaltis em 602 jogos. Já o Hugo pegou 14 pênaltis em apenas 102 jogos. Você levaria o Hugo Souza para a seleção brasileira? Qual o tamanho do goleiro do Corinthians? Já usa o espaço para comentário e registre sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal para explicar todos os detalhes do acordo entre Corinthians e Labiad. O meio atacante marroquino, que tem dupla cidadania, é também holandês. Ele chega ao Corinthians para ganhar R$400 mil por mês. Importante. Esse salário não tem bônus nem luvas. Os bônus costumam ser pagos atrelados a desempenho e a metas alcançadas. No contrato dele não há nada que preveja isso. As luvas são um prêmio pela assinatura do contrato, algo muito usual para jogadores que estavam livres, como o caso dele. Mas o Corinthians decidiu bancar apenas 400 mil mensais. Eu digo apenas porque a realidade do Corinthians tem salários muito maiores. Memphis Depay, por exemplo, custa 6 milhões de reais por mês. O Yuri Alberto teve recentemente seu contrato prorrogado e fatura na casa dos 2 milhões de reais mensais. O Labiad chega para ser dono de um salário intermediário do elenco alvinegro. Quero registrar ainda que o contrato dele se encerra em dezembro de 26, enquanto o Memphis Depay, que o indicou, pode deixar o clube na metade do ano. Ah, tem um detalhezinho importante. Se o Labiad fizer pelo menos 50% dos jogos do Corinthians daqui até o fim do ano, e por cada um desses jogos estar em campo em pelo menos 30 minutos, o vínculo dele é prorrogado até dezembro de 2027, nas mesmas condições que eu citei. Bom ou mau negócio? Já uso o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Corinthians, que tenta a contratação de uma joia do Mirassol, Christian Araújo. Meio atacante que disputou com a camisa 10 no Mirassol a Copa São Paulo de Juniores. Ele termina o torneio com 16 anos, mas começa com 15. Foi alvo recente do Timão. Posso assegurar que o Corinthians procurou o Mirassol com proposta oficial para compra do atleta. Os valores da negociação, incluindo bônus, poderiam chegar até R$1 milhão, mas o Mirassol decidiu rejeitar a proposta, como já havia feito com a oferta do Hoffenheim no início dessa temporada. Flamengo, Atlético Mineiro, Vitória e Grupo City são outros interessados no jogador, que havia feito boa parte de suas categorias de base no Palmeiras, mas havia sido contratado pelo Mirassol em 2025. Só para completar, importante contar que o Corinthians deve ter o retorno de Breno Bidon para a partida contra a Portuguesa nesse domingo. O volante que virou desfalque nos últimos jogos por conta de um estiramento no músculo posterior da coxa direita, treinou normalmente nessa sexta-feira e só não joga se Dorival Júnior não quiser. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians.
Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.